Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A liturgia de hoje nos coloca de novo diante de um texto de Isaías. Isaías aparece, desaparece, reaparece no tempo de advento. É este o profeta da espera e da esperança. Agora, é Deus mesmo que, diante de um povo que está na Babilônia e que começa a colocar em dúvida o amor e a ação de Deus, veja como o povo de Israel deixou Deus indignado no deserto, quando eles colocavam a pergunta, mas afinal, Deus está ou não está conosco? É esta questão que agora se colocava o povo de Israel na Babilônia. Eles viam que eles tinham caído como escravos da Babilônia, então falavam, então o Deus dos babilônicos, o Deus pagão, não os abandonou? É um Deus mais forte que o nosso? Então o próprio Deus agora vai responder: eu sou o Senhor, não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas. Então Deus é aquele que é Senhor de toda a história. Então ele vai dizer: eu criei a luz, criei as trevas. Céus, deixai cair o orvalho. Esta é a profecia belíssima deste tempo, que está musicada em tantos hinos desta nossa ocasião. Céus, deixai cair orvalho das alturas, e que as nuvens façam chover justiça. Abra-se a terra e germine a salvação. Brote igualmente a justiça. Eu, o Senhor, a criei. Continua: eu sou o Senhor e não há outro. Acaso não sou eu o Senhor? E não há Deus além de mim. Não há um Deus justo e que salve a não ser eu. Povos de todos os confins da terra, voltai-vos para mim e sereis salvos. Não mais somente ao povo de Israel se faz um apelo de voltar-se ao Senhor. Nós, no tempo da Quaresma, nós ouvimos um texto no qual o profeta vai dizer assim: voltai-vos para o Senhor, porque Deus se volta para vós. Ou seja, não somos nós somente que fazemos um caminho de conversão, e mais ainda, nós podemos voltar-nos ao Senhor porque Ele se volta primeiramente para nós. O Deus onipotente é aquele que se inclina diante da sua humanidade e suplica: muda o coração, muda o seu jeito de ser. E agora é Ele que chama todos os povos, não só Israel: voltai-vos para mim e sereis salvos. Eu sou Deus e não há outro. Juro por mim mesmo, da minha boca sai o que é justo, a palavra que não volta atrás. Deus vai dizer: eu sou fiel na minha promessa, sou fiel na minha palavra. O fato de você estar no sofrimento, ou seja, o povo de Israel na Babilônia, mas nós nos nossos sofrimentos, não é o fato de que Deus nos tenha abandonado, mas somos chamados, em meio ao sofrimento, a estarmos diante de Deus. Sabe, meus caros, muitas vezes, eu chegando aos meus 25 anos de sacerdócio, eu pensava sobre todo esse ministério com a palavra. Durante os meus últimos anos, quase uns 10 anos, todos os dias, eu preparei uma homilia sobre a palavra. Durante os meus 25 anos de sacerdócio, eu brinco muitas vezes com os meus confrades, com as pessoas: outras falhas levarei comigo para o meu túmulo, mesmo que nem tanto, porque o Senhor as perdoou. Mas tem uma que eu não levarei. Durante esses 25 anos, eu sempre preparei a minha homilia. Nunca cheguei despreparado para partilhar a palavra de Deus. Porque, independentemente se eu vou presidir ou não a missa, porque nós que vivemos em comunidade, às vezes nem tem missa para todos nós, independentemente se eu vou presidir ou não, nos dias anteriores eu preparei sempre a homilia. E a pessoa que foi mais beneficiada por esse meu ministério com a palavra de Deus fui eu mesmo. Fui eu que tive a possibilidade de ver como a palavra do Senhor é uma palavra de um Deus que é fiel. E que isso para mim trouxe a possibilidade de, como diz o salmista, de poder ter me tornado sem arrogância, porque é a força da palavra de Deus. O salmista vai dizer, e eu posso dizer que muito mais essa palavra que conheci, que o salmista não conheceu, porque ele tinha só alguns livros do Antigo Testamento, é essa palavra que me deu discernimento em tantos momentos da minha vida.
E como salmista posso dizer, fiquei mais sábio do que os meus colegas por força dessa palavra. E então, que é mérito dessa palavra. Isso quer dizer o quê? Saibamos viver essa palavra, acolher essa palavra. Ela é a verdadeira conselheira. Nós, às vezes, nos procuramos somente pessoas, e que é importante escutar o irmão, a pessoa certa, que tenha sabedoria, que se deixe iluminar pela palavra. É muito interessante que São Francisco, que se chamava ignorante, ele chega a um momento, e Clara de Assis também, com uma convicção que buscavam demovê-lo, como, por exemplo, no momento do nascimento da nossa ordem franciscana, que diziam, para que mais uma ordem? Já tem tantas na igreja, e veja aqui quantas nasceu depois de Francisco. Então, que ele dizia, não, o Senhor me chamou para ser um novo louco sobre a terra. E ele não movia-se em 1 centímetro na sua convicção. Todo joelho há de dobrar-se para mim, por mim há de jurar toda língua. No Senhor será justificada e glorificada toda a descendência de Israel. O Senhor se enamora de outros povos, mas no final ele vai afirmar a sua predileção por Israel. Será justificado, será glorificado o povo de Israel. Hoje no Evangelho tem uma passagem belíssima, muito interessante, porque as pessoas, nós vimos, tantas tiveram dificuldades de reconhecer Jesus como Salvador, como Messias, e rompem, vão levar à morte por isso. João Batista também teve a sua dificuldade. Mas, meus caros, um Deus que não seja capaz de surpreender não é um Deus, porque um ser humano já é uma surpresa. Um Deus tem que ter para nós um anúncio que nos surpreenda. Um Deus, eu na relação com Deus, não posso sair com a mesma convicção, com a mesma coisa, com a mesma ideia sobre mim, sobre o outro, sobre o mundo e, sobretudo, sobre Deus. Então, Jesus, para o João Batista, era uma surpresa inesperada. Este Messias que não vai colocar a enxada na raiz, que está ali, dócil com os pecadores, que anuncia misericórdia, que acolhe os pecadores da sua casa, que vive da cidade, não vive no deserto, que é chamado de comilão e beberrão e se reconhece como tal. Não é um homem da penitência, não é um homem que... Tudo isso tem o seu valor, mas o próprio Jesus vai dizer ele mesmo, quando falam, por que os discípulos de João Batista fazem penitência, os seus não, Jesus vai dizer, porque o noivo está com eles. Então Jesus introduz ao novo tempo. Mas, agora, é o próprio João Batista, que da prisão ele chama 2 dos seus discípulos e envia os seus discípulos para fazer uma pergunta a Jesus. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus, diante deles, faz alguns milagres e vai, então, responder ao João Batista. E de contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados caminham, os leprosos são curados, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciada a boa nova. São os 6 sinais da chegada do Messias que nós encontramos no livro de Isaías. Jesus está dizendo assim para João, fundamentalmente, olha, a profecia se realizou. Sou eu. E então, Jesus termina e vai dizer, é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Ou seja, ter a nossa dúvida, a fé convive com a dúvida, e nisso o Batista não está errado. Mas que a gente não pode terminar na dúvida. A gente deve ir além. Deve, então, perguntar para o nosso próprio Deus. Para o Batista o faz. Ele não sabia ainda, tinha uma dúvida se era, mas deixou a vantagem da dúvida para o Messias. E, sobretudo, ele aceitou se transformar tanto que aos próprios discípulos ele vai dar o indulto de partida, de irem para seguir o Salvador. Ele preparou-os para aderir ao Salvador quando ele chegasse. É este o Messias que é acolhido por João Batista. E João Batista, o que é a segunda pessoa, o segundo modelo para nós nesse tempo de advento, ele fez conosco um percurso que aqui é o ponto culminante. Reconhecer que Jesus é o Messias e encaminhar as pessoas para este encontro. Este homem é belíssimo, de uma dureza de vida, mas que nos deve empolgar no nosso caminho de discipulado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.